Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Erivelton Regiane, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. É uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Claro, nós vamos fazer alguns destaques sobre o texto, devido ao nosso tempo, ressaltando alguns aspectos importantes, mas sempre incentivando que você leia em sua Bíblia todo o capítulo com atenção. Vamos lá? Este capítulo 4 de Lucas relata o início do ministério público de Jesus e começa com a sua tentação no deserto. Nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, a tentação de Jesus também é relatada entre o seu batismo e o início da anunciação pública de sua mensagem. É uma preparação, uma transição necessária para a qual o próprio Espírito Santo, que desceu sobre Jesus no batismo, o levou. Para nós, o texto serve também de alívio, na certeza de que Jesus nos entende e nos acolhe, pois foi tentado assim como nós, e na certeza de que, em nosso lugar, ele venceu todas as tentações. Nós podemos citar, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, que diz o seguinte: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Vamos fazer então a leitura deste pequeno bloco de Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Diz o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Nós vemos aqui, neste relato da tentação de Jesus, a tentativa do diabo de atraí-lo, primeiro para soluções fáceis, depois para a ambição e consequente idolatria, e por último, a necessidade de provar aos outros o seu próprio valor. Tentações que podem vir a cada um de nós também. Quantas vezes, em meio aos problemas da vida, em meio aos sofrimentos,
nós lidamos com promessas de soluções fáceis, de que a situação seja num passe de mágica transformada, ou de que usemos todos os recursos, não importa se corretos ou não, para nos satisfazer e para resolver de maneira egoísta apenas o nosso problema. Jesus não sucumbiu a esta tentação. Ao invés de simplesmente utilizar o seu poder em benefício próprio, seguiu todo o plano de Deus e suportou o que era necessário suportar na sua caminhada por nós. Da mesma forma, muitas vezes em nossas vidas somos tentados pela ambição que se transforma facilmente em idolatria. Pode ser que não seja o caso de simplesmente nos oferecerem riquezas em troca de adoração explícita, mas muitas vezes, num mundo bastante consumista e bastante centrado em posses, propriedades e ostentação, nós somos tentados a colocar a nossa vida e os nossos alvos em coisas que se podem conquistar. E isso facilmente se torna idolatria. Qualquer que seja a nossa ambição, se ela toma o lugar de alvo de em lugar de nosso Deus, nós estamos incorrendo em idolatria. Também há a tentação do orgulho, necessidade constante de provar o nosso valor. E também, nesse sentido, para manter o orgulho intacto, muitos se esquecem de que nós não somos absolutamente autossuficientes, mas precisamos de Deus o tempo todo. E de que é preciso cuidado conosco, com as nossas vidas e com o que é realmente essencial, para que não tentemos o Senhor nosso Deus, nos colocando em riscos em troca de benefícios a nosso ego ou aquilo que possamos mostrar aos outros. Pequenas lições, pequenas reflexões acerca de um texto tão rico que, por si só, poderia gerar um estudo de bastante tempo. Mas nós precisamos seguir com a nossa leitura de Lucas no capítulo 4. Agora vejamos o trecho dos versículos 14 e 15, que lembra como Jesus percorria a Galileia e como todos ficavam maravilhados nesse início também pelo seu ensino, especialmente quando Jesus percorria as sinagogas, e nas sinagogas, que eram casas de oração, lia e explicava a palavra com autoridade. Jesus voltou para a região da Galileia, diz o versículo 14, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus continua percorrendo as sinagogas e então chega a Nazaré, a sua cidade natal. E aí o texto vai dizer o seguinte: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra.
Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Nós vemos nesse trecho que as pessoas não estavam prontas para identificar quem Jesus era, para aceitar quem de fato ele era. Não conseguiam admitir como o próprio Deus estava diante deles, em alguém que eles conheciam desde pequeno, que lhes parecia próximo demais para ser verdade. As pessoas até elogiavam e ficavam admiradas com a maneira de Jesus ensinar, mas não conseguiam entender realmente de quem se tratava. No futuro, pouco tempo depois, muitos ainda se aproximariam de Jesus também pelas razões erradas. Alguns se aproximavam para ver sinais e prodígios, outros se aproximavam para buscar alimento e solução imediata para os seus problemas. Outros encontravam em Jesus esperança para suas aspirações políticas de libertação dos reinos deste mundo. Poucos conseguiram ver além das aparências, além de suas próprias expectativas. A própria caminhada dos discípulos de Jesus foi um constante diálogo, um constante mostrar e mostrar de novo quem ele era, por todas as suas ações e palavras. E os discípulos só conseguiram compreender de fato após a ressurreição de Jesus, e mais ainda, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. De fato, Jesus é muito mais do que esperamos. E frequentemente precisamos voltar à palavra de Deus para perceber se as nossas aspirações, quando nos aproximamos de Jesus, são realmente aquelas que Deus quer para nós. Vida eterna, salvação, reconciliação com o nosso Deus e Pai. Para exemplificar como era difícil as pessoas perceberem quem era Jesus, a gente pode voltar até o Antigo Testamento, na profecia de Isaías, que já previa isso. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 2, diz o seguinte: Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Vejam que o profeta Isaías já também prenunciava nessa dificuldade das pessoas de perceberem a grandeza de Jesus. E também o evangelista João, no capítulo 1, versículos 10 e 11, diz o seguinte: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É preciso darmos graças a Deus, porque só pela ação do Espírito Santo hoje nós recebemos a Cristo, hoje nós percebemos quem de fato ele é. Vamos agora ao próximo trecho, Lucas, no capítulo 4, versículos 31 a 37, que diz o seguinte: Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem perguntou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam
por toda aquela região. Vejam, meus irmãos e irmãs, que até quando Jesus é colocado frente a frente com demônios, Deus permite isso, como oportunidade de testemunho, como mais uma evidência entendida somente mais tarde, porém não aceita por muitos, de quem era Jesus. Mas as notícias seguiam se espalhando, e o movimento necessário em torno de Jesus ia se formando. Essa movimentação tinha um sentido, uma finalidade, a chegada final de Jesus à cruz, onde, de uma vez por todas, o mal seria vencido. A cabeça da serpente seria esmagada. O diabo seria vencido e nós ficaríamos livres de seu poder. Na verdade, também percebemos no texto que nós lemos a maneira como Jesus agia com autoridade, sem espetáculos, sem a tentativa de impressionar as pessoas, mas realmente mostrando o quanto Deus estava agindo através dele, o quanto ele, o próprio Deus encarnado, tinha poder sobre todo o mal. Em seguida, no capítulo 4 de Lucas, o médico Lucas deve ter se maravilhado e até ter se identificado com o relato que recebeu e que registra no episódio em que Jesus, cura a sogra de Pedro. Imaginem que para um médico vislumbrar essa ação amorosa e imediata de Jesus deve ter sido muito tocante. Vamos então ler Lucas 4, versículos 38 até 39. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher, e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. No episódio da cura da sogra de Pedro, chama também a nossa atenção a maneira como logo em seguida, quando a febre sai daquela mulher, o evangelista cita: no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Vejam por que Jesus cuida de nós, para que possamos cuidar dos outros também. É tão imediata a cura que Jesus promove, como é imediata no coração daquela mulher a reação àquela cura. São imediatos os efeitos na transformação da sua vida e em uma fé atuante, que se dedica logo em seguida a cuidar de todos que ali estão. Nós também podemos pensar em como Jesus nos salvou e como quer que nós, ainda estando nesse mundo, possamos ser seus instrumentos para cuidar das outras pessoas. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos, com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas, gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Nesse trecho final do capítulo, nós vemos o resultado do início do ministério de Jesus. As multidões o apertam, mas ele mantém o foco. Ele também precisa de momentos sozinho, de descanso, de oração e de preparo. E ele continua a nos anunciar o seu amor, o seu perdão. Que bom ver nesse início do anúncio de Jesus e de seus ensinamentos abertos para todos na voz de Lucas. Que esse texto sirva de ânimo para nós, para confiarmos naquele que, de fato, é Filho de Deus. Ele mantém o foco em nós,
Ele não se desvia do caminho, ele faz todo o necessário. Precisamos também nós continuar atentos à sua voz e seguir cuidando daqueles que em nosso caminho também. Muito bem, era isso que nós tínhamos. Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Lucas, agora no capítulo 5. Assista a este e outros programas em facebook.com/Rádio da IELB e também em youtube.com/Rádio CPT. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você lendo e estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Grande abraço. Até o próximo programa.